olha lá, a melhor definição que nós temos, inclusive tirada do manual da redação oficial, do manual da Presidência da República, né, / Casa Civil, você, na íntegra, se você quiser ter acesso a esses documentos, se você quiser ter acesso a este manual, é um manual de mais ou menos 300 páginas, em que é dividido em 3 partes, sendo a primeira parte é exatamente isso aqui que você tem que levar para a sua prova, ou seja, a parte de redação oficial, as correspondências oficiais. A parte 2 está centrada naquele módulo que nós já fizemos, que você já adquiriu, que você também já estudou ou irá estudar, que é a parte gramatical, ou seja, a correspondência oficial está pautada na gramática normativa, ou seja, nós vamos considerar que todo documento que circula na administração pública está sempre dentro das normas gramaticais. E então, o que nós vamos entender é que a parte 2 do manual é como se fosse uma mini gramática para que você considere ali os erros possíveis ou as observações necessárias para que você conduza, para que você transmita essa mensagem de maneira clara, objetiva, concisa, formal e padronizada. Essas são as características principais as quais nós debateremos aqui nesta aula e qual eu vou elucidar para você aí as informações necessárias para que você não tenha nenhum tipo de insegurança para o dia da sua prova. O que eu disser aqui para você, o que eu grifar aqui no meu material, você grifa aí no seu material, que são estas questões que estarão na sua prova. É claro que a gente tem já uma certa intimidade, uma certa familiaridade com aquilo que as bancas costumam cobrar a respeito do manual da redação oficial. Por isso é bem interessante que você, a título de curiosidade, se você achar necessário, se você não tiver outra coisa para fazer a não ser a leitura do manual da Presidência da República e do manual da redação oficial, eu diria a você que seria interessante fazer a leitura, mas acredite, confie em mim, o que eu passar aqui para você é o resumo destas 200 e tantas páginas, quase 300 páginas, que não estará aí presente todas essas considerações. A parte 2 você já fez na parte de gramática. A terceira parte é a parte de atos normativos. Conversaremos também a respeito. Eu fiz aqui um resumo para você. E a primeira parte é a correspondência oficial ou os documentos oficiais que circulam na administração pública. Então, nós não vamos aí pensar aí nessa questão da quantidade de informações que consta lá no manual, porque aqui o que eu fiz para você foi um resuminho de todas as partes importantes. Então, o que eu grifar aí, você grifa aí no seu material. E o que eu disser para você, observe, faça uma anotação à parte, pinte, jogue purpurina, coloque a caneta brilhante, faça uma letra maior, coloque aí um post-it para que você obtenha essas informações, porque, de fato, ao fazer aí várias e várias questões relacionadas à correspondência oficial, são sempre as mesmas que caem na nossa prova. Então, olha só, a primeira frase ou a primeira definição, ou vamos definir redação oficial em uma fala só, em uma frase só, dizemos, então, segundo o manual, que em uma frase pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Olha só, temos então, portanto, a nossa primeira e a nossa terceira partes aqui constando, ou seja, é a maneira em que há a correspondência, é a maneira em que você se comunica, está pautada dentro do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que os basilares, né, a parte mais básica ou a base da administração pública está pautada no artigo 37 da Constituição Federal, que nós conhecemos como o famoso LIMP, né, o princípio aí, ou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você já deve ter acesso a isso também, o LIMP. Então, nós vamos encontrar essa base dentro das correspondências oficiais. E aí, é claro, caro aluno, cara aluna, que nesta aula, o manual de redação oficial estará pautado, portanto,
do ponto de vista do poder executivo. Veja que aqui nós estamos trabalhando com nós temos os 3 poderes, mas o que interessa muito mais para nós é como é que o poder executivo se comunica dentro das administrações, seja de uma administração para outra, seja de uma comunicação interna, quais seriam estes atos e quais seriam esses pontos, estes documentos e quais seriam as características deste documento. Então, olha só, a principal finalidade é comunicar com impessoalidade e clareza. Então, isso aqui é importante que você tenha aí frisado no seu material. Lembrando que eu já disse para você que ao ser aprovado no setor público, no serviço público, você deixa de ser você e passa a representar, portanto, a administração pública. Então, aqui o princípio da impessoalidade deve estar pautado, deve estar constando aí nas correspondências oficiais. Tudo aquilo que tiver característica de puxa-saquismo, tudo aquilo que tiver ali uma questão de crítica pessoal, insatisfação pessoal, não será colocado dentro ou não será considerado que este documento está dentro das características ou das exigências do Manual da Presidência da República. E o princípio da clareza é claro, se você está trabalhando para fazer funcionar aí a máquina pública, o setor público, em benefício, em prol do cidadão, nós vamos considerar que o cidadão, ele tem níveis, os cidadãos têm níveis intelectuais diferentes. Você tem pessoas esclarecidas com relação ao seu desenvolvimento intelectual e tem pessoas menos desenvolvidas com relação ao seu poder intelectual de entendimento, de compreensão, de leitura. Então, nós entendemos que quanto mais claro for este documento, quanto mais informações nós tivemos dentro desse documento, com um mínimo de palavras, e aí trabalhando também a questão do rebuscamento das palavras, ou seja, o vocabulário deve ser simples, apesar de nós exigirmos que ele esteja adequado aos padrões da gramática, é necessário que nós façamos uso de uma linguagem clara, de uma linguagem objetiva, para atender a todos os cidadãos, independente do seu nível intelectual. Não é? Então, lá voltando para o nosso item 2, a finalidade principal é comunicar com impessoalidade e clareza para que a mensagem ali transmitida seja compreendida por todos os cidadãos. A terceira está pautada nos princípios fundamentais de toda a administração pública. Toda a administração pública está pautada dentro destes princípios, ou seja, nós estamos trabalhando aqui com o nosso famoso LIMP, né? Se toda a administração está pautada dentro deste princípio, é claro que eu vou encontrar também este princípio lá nos meus atos ou nas minhas correspondências oficiais. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É claro que aqui você já está trabalhando, já está estudando os outros direitos que também já passaram por este caminho, então aqui não é necessário que você faça nenhuma observação. O ponto 4 diz que é qualquer documento que chegue ao serviço público. Então, este aqui é interessante, nós marcamos, é qualquer documento. Chegou documentado, tem a sua existência, ou seja, é um papel, existe a prova, ou seja, existe ali uma mensagem de interesse da administração pública. Então, se chegou à administração pública, olha só, se chegou à administração pública, se saiu da administração pública ou se tramitou dentro de uma administração pública, chamamos, portanto, este documento de correspondência oficial. Então, você pode dizer, olha, a correspondência oficial é todo documento, é toda correspondência que chega, sai ou tramita dentro de uma administração pública com o objetivo maior de comunicar com clareza, com eficiência, atos ou ações ou assuntos relacionados ao interesse público ou ao interesse do cidadão. E aí a questão 5, este sim eu vou dizer a você que faça aí uma observação, que faça uma anotação bastante clara no seu material, porque esta questão costuma cair na sua prova, ou seja, quais são as características de uma correspondência oficial, quais são as exigências de uma correspondência oficial. E aí você tem, então,
então, o princípio da clareza, ou seja, toda a informação tem que ser clara, toda a informação contida ali tem que ser concisa, toda a informação tem que ser impessoal, toda a informação tem que estar dentro da gramática normativa, ou seja, tem que ser formal e ela tem que ser padronizada. Esta é a parte mais chata de aprendermos aí a correspondência oficial, porque você, cara aluno, cara aluna, terá que observar as características de cada documento. Tem data, não tem data, é numerado, não é numerado, é assinado, não é assinado, tem vocativo, qual é o pronome de tratamento adequado. Então, este é o objetivo principal da nossa aula, fazer com que você reconheça um documento oficial e aí nós entendemos que independente do documento, independente da finalidade, independente do seu emissor, ou seja, do seu signatário e do destinatário, ou seja, a autoridade ou órgão que receberá esta informação, ao ler esta mensagem, ela tem que constar essas 5 informações ou características: clareza, concisão, impessoalidade, formalidade e padronização, ou seja, a mensagem deve ser clara, concisa, impessoal, formal e padronizada. E aí você leva esta informação para a sua prova, ou seja, toda mensagem que circula, toda a informação, todo documento que chega, que sai ou que tramita dentro de uma administração pública, a mensagem, o corpo do texto deve ser claro, conciso, impessoal, formal e padronizado. E quando você guarda que essas mensagens devem ser claras, concisas, impessoais, formais e padronizadas, você está entendendo que você levou para a sua prova as principais informações, que são as características do documento oficial, ou seja, os princípios que devem constar ali dentro da mensagem, que é o princípio da clareza, concisão, impessoalidade, formalidade e padronização. Silvia, chega, já entendi, vamos mudar a tela. E aí eu vou definir para você, então, baseado nisso que você acabou de anotar, insistentemente eu falei para você os 5 elementos, não é isso? A clareza, a concisão, impessoalidade, formalidade e padronização. Vamos desmembrar e explicar o que seriam estes elementos item a item, porque essa também é uma característica de questões das provas as quais conta aí as nossas correspondências oficiais. Então, olha só o que nós entendemos com clareza, o uso de expressões simples e objetivas. É claro que nós vamos tirar aqui toda a forma que você entende como simplicidade. Nós não falamos que simplicidade quer dizer informalidade. Você trocar o agente ou você trocar o nós pelo agente, veja, nós vamos trocar pelo agente vai, dentro desta característica nós estamos trabalhando com uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem coloquial. Então, espera, linguagem coloquial não está constando ou não consta no manual da correspondência oficial. Segundo este manual da presidência para as correspondências oficiais, a linguagem deve ser clara, porém formal. Então, qual seria a definição mais básica para nós aqui? Nós vamos colocar que é o uso de expressões simples e objetivas. Ou seja, você vai parar de enrolar, ou seja, você não precisa fazer aquela fórmula de puxa-saquismo, fazer ali alguma encenação com relação à cordialidade, você não precisa se mostrar humilde, você não precisa se mostrar ali submisso para atender ou para pedir ou para solicitar qualquer dado ou qualquer informação. A sua mensagem tem como objetivo principal a solicitação de uma ação por parte do seu superior, por parte de uma outra administração. Você tem que ser claro e objetivo, sem necessariamente trabalhar com itens ou com vocabulários carregados de informalidade, carregados de linguagem coloquial. Regionalismos não são bem-vindos, ou seja, você tem que trabalhar aí com a linguagem exatamente constante, que consta ali na nossa gramática. Veja que quando nós fizemos o nosso módulo de gramática, ao nos referirmos, por exemplo, a uma criança, poderíamos substituir a criança pela palavra garoto, pela palavra menino, pela palavra jovem, mas não necessariamente nós não usamos a palavra guri, nós não usamos a palavra piá, por exemplo, que são termos regionalistas e que, portanto, não devem constar dentro de um manual da Presidência da República. E aí,
dentro de correspondências baseadas no manual. Então, lendo lá o nosso tópico, é o uso de expressões simples e objetivas de fácil entendimento, é a utilização de frases bem construídas, olha aqui a importância da gramática, bem construídas que evite a ambiguidade. Quando você escreve uma redação oficial, quando você faz uma solicitação ou encaminhamento, é claro que você vai considerar a necessidade de que esta mensagem não tenha dupla interpretação. Portanto, o que deixa ou que evita que uma mensagem seja construída de forma ambígua é exatamente usar aí a gramática normativa. E aí o último item desse tópico, um texto claro, é aquele que possibilita a imediata compreensão do leitor. Ou seja, ao fazer a leitura, você começa, vai para o meio, vai para o final, sem necessariamente precisar reler, sem necessariamente precisar voltar ao tópico ou item anterior. Como corretora de redação, eu sempre digo aos alunos que vão prestar uma prova que tem ali a redação discursiva, que você tem que redigir um texto, o principal objetivo é que você desenvolva um texto em que o corretor não tenha necessidade de voltar, porque ao voltar à leitura, ele vai observar todos os tópicos que você deveria ter feito e não fez. Então, o objetivo principal de uma redação discursiva, de modo linear e que tem ali o seu elemento de progressão, é não fazer com que o corretor volte muitas vezes, porque ao voltar é possível que ele pegue erros ou que ele tenha necessidade de fazer uma correção mais drástica. Então, aqui você aplica esta informação, ou seja, um texto de fácil entendimento é aquele que você começa e vai até o final, sem necessariamente voltar e sem necessariamente buscar ali um dicionário, sem necessariamente ter duas interpretações a respeito deste documento. E aí, quando nós falamos no princípio da concisão, vamos considerar aqui que o princípio da concisão é exatamente esse e é isso que você leva para a sua prova. Ou seja, é o máximo de informações. O máximo de informações, o máximo de fornecimento de informações que você puder colocar nesta mensagem, ela é muito bem-vinda, está ali dentro deste objetivo da redação oficial, que é comunicar. Mas este princípio de concisão deve estar pautado ali no mínimo de palavras. Então, como eu consigo transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras? Veja que eu coloquei aqui um exemplo muito claro. Nós já conhecemos, nós já vimos várias vezes e até recebemos talvez correspondências oficiais, inclusive, que venham ou que vinham dentro dessas características. Vimos por meio deste ofício informar. Você já deve em algum momento ter escrito talvez uma carta em que você começou, eu venho por meio desta carta solicitar, eu venho por meio deste ofício, eu venho através deste memorando, e aí eu pergunto a você, caro aluno, cara aluna, se você se propôs a transmitir uma mensagem e você sentou ali frente a um papel e você vai redigir um texto para o seu amigo, para o seu companheiro, para a sua namorada, seu namorado, é claro que se você se propôs a emitir esta mensagem, só pode ser através deste papel, ou seja, desta carta, desta mensagem, desse ofício. Não há como você transmitir uma mensagem por carta que não seja através da carta. Não dá para você transmitir uma mensagem pelo seu WhatsApp, por exemplo, se não for através do WhatsApp. Então, você não precisa dizer, eu venho por meio desta mensagem de WhatsApp dizer a você ou convidar você. Isso está fora. Isto é perda de tempo. Nós podemos, ao invés de usar tudo isso aqui que eu vou grifar, para você grifar também no seu material, olha só, eu não preciso dizer que é através desse ofício. Eu posso simplesmente dizer informo. Eu posso simplesmente dizer informamos. Informamos ou informo que será iniciada a reunião, que será declarada aqui uma decisão, o que quer que seja que você vai colocar após esta mensagem, não é necessário, portanto, este enrolar vem humildemente, através desse ofício solicitar, eu venho cordialmente solicitar os seus préstimos, considerando a sua presteza, considerando a sua agilidade, considerando a sua eficiência, eu venho através desse ofício informar.
Não precisa nada disso, porque o Manual da Presidência da República, uma das condenações que ele faz, ou seja, foi colocado, foi feita a edição deste Manual da Presidência da República exatamente para subtrair toda a fórmula de puxa-saquismo, toda a enrolação que existia antigamente para que se funcionasse, para que se emitisse aí informações, para que ficasse então garantido o nosso LIMP, lá o Ezinho, né, o princípio da eficiência, sejamos eficientes e não necessariamente puxa-sacos, né, ou a gente não precisa ficar aí enrolando para transmitir uma informação ou para tomar uma decisão. E aí mudamos para a nossa próxima informação, quando falamos de impessoalidade, eu já disse a você que na mensagem, olha, é interessante nós anotarmos aqui, que é na mensagem a ausência de impressões individuais. Quando você emite um juízo de valor, quando você faz um julgamento, quando você faz uma crítica, quando você faz um elogio pessoal ou um elogio à autoridade, ao seu superior, não há necessidade, ou seja, isso é proibido no manual segundo o Manual da Presidência da República. Então, aqui nós temos que fazer a seguinte observação. A mensagem tem que ser impessoal, ou seja, você que está comunicando deve ser impessoal e a pessoa que recebe também tem que ser impessoal. Não há que se fazer duplas interpretações a respeito daquele documento que se recebeu. Porém, nós, às vezes, costumam ser cobradas nas provas questões mais ou menos assim. Olha, quando nós falamos, por exemplo, este verbo, informo, convido, solicito, encaminho. Veja que neste caso nós estamos usando os verbos na primeira pessoa. Portanto, ao se colocar ali como o signatário, ou seja, a pessoa, o funcionário que está solicitando determinada ação, não necessariamente você está colocando traços de pessoalidade, porque, segundo o manual, é a mensagem que deve apresentar impressões individuais. Então, eu já peguei, por exemplo, questões em que dizia para que se mantenha o princípio da impessoalidade, é necessário substituir o informo por informa-se. Não há problema algum você usar. Não há problema nenhum você usar o verbo na primeira pessoa. O que você não tem ou o que não é possível é você considerar como um documento oficial pertinente ou dentro aí das adequações necessárias segundo o manual. Por exemplo, você colocar, eu informo que a partir de hoje todos estão convidados para frequentar a minha casa às sextas-feiras para a noite da pizza. Veja que eu fiz uso da minha pessoa como signatário, como funcionário público, eu usei o serviço público, eu usei a correspondência que é pública para tratar de interesses pessoais meus. Então, neste caso, neste contexto, não. Mas a presença do verbo na primeira pessoa, não há problema se a mensagem contiver ali elementos que tenham interesses da administração pautada, em questão. E aí a próxima questão, nós já falamos exaustivamente a respeito disso no nosso módulo de gramática. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão. E aqui você pode acrescentar federal, estadual ou municipal, mas lembra que nós estamos trabalhando com as correspondências lá do Poder Executivo, então vamos trabalhar com todo o Poder Executivo, seja ele federal, estadual, municipal, devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de, ou seja, é obrigatório que você evite o uso de. Aliás, é obrigatório que você faça uso, né, de uma linguagem restrita a determinados grupos. Somente determinados grupos entendem aquela mensagem ou aquele linguajar. Não cabe dentro do manual da presidência. Termos e expressões regionalistas, já dei esse exemplo para você. Quando nós falamos em gírias, proibido, e o jargão técnico ou profissional, ou seja, aquele conjunto de expressões, aqueles vocabulários ou aquelas palavras que são entendidas por determinados grupos de profissionais. E é claro que se o objetivo principal da correspondência
é atender a todo cidadão, portanto, nós não podemos usar aí esta linguagem, a não ser, é claro, caro candidato, cara candidata, que esta correspondência seja característica, ou seja, enviada e recebida por grupos fechados. Aí você vai dizer, Silvia, mas existe um tipo de correspondência que é enviado só por determinados servidores, para determinados cargos, para determinadas pessoas ou profissionais dentro da administração? Eu diria a você que sim. Nós temos, por exemplo, o aviso, que é uma correspondência entre ministros. E aí é claro que se eles tivessem, ou se eles tiverem um jargão profissional, uma linguagem que é oriunda exatamente do meio de onde eles atuam, ou que eles ali usam comumente, sem problemas. Nós não teremos nenhum problema, ou eles, no caso, não terão nenhum problema de se corresponderem, porque aqui, olha, se eu estou enviando um aviso, se eu estou recebendo um aviso, é claro que o assunto é pertinente e relacionado ao meu ministério, aos nossos ministérios, portanto, não é de interesse do cidadão comum, e aí, nesse caso, nós podemos, mas segundo o manual da Presidência da República, se esta correspondência tiver esse objetivo, ou tiver esta finalidade de comunicar alguns setores, alguns profissionais específicos, o manual diz que, por favor, você pode usar aí o jargão técnico, mas sem exagero. Então, veja, eu posso ter determinadas correspondências à exposição de motivos, por exemplo, você vai ver que é uma correspondência enviada do ministro para o chefe do Poder Executivo. Veja que nós não temos cidadãos comuns envolvidos nessa correspondência. Posso fazer uso do jargão profissional? Posso, desde que sem exageros, segundo o Manual da Presidência da República, até porque, segundo lá o princípio da publicidade, nós não temos assuntos que não sejam aí estendidos a todos os cidadãos. Mas a correspondência em si, a mensagem, o documento deve ou pode ter, dependendo da sua especificidade, desde que sem exagero. E aí, nós continuamos para o nosso último elemento deste primeiro bloco, falando a respeito da padronização, ou seja, as comunicações oficiais são necessariamente uniformes. Então, elas têm sempre a mesma carinha, né? Elas têm sempre o mesmo tipo de construção ali no papel. Quando eu falo em padronização, você imagine a disposição da mensagem dentro de um papel, pois há sempre um único comunicador, ou seja, para ser oficial, quem comunica é o setor público. E o receptor dessas comunicações ou é o serviço público, no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro, que nós veremos também o nome desse documento, ou ao conjunto de cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea, o público. Então, não há necessidade de nós ficarmos mudando a tipologia do texto, visto que o receptor das mensagens e o emissor das mensagens será sempre o mesmo. Portanto, nós colocamos aí o Manual da Presidência da República, padronizou esses documentos para que não tenha, então, alterações com relação à sua estética, com relação à sua apresentação. E com isso, caro candidato, cara candidata, nós encerramos o primeiro bloco de aulas da nossa aula de correspondência oficial, de redação oficial, e daqui a pouco a gente volta para falar de outras características e especificidades. Até lá!